A Gênese, obra de Allan Kardec. A ignorância completa do conjunto do universo e das leis que o regem, da natureza, da constituição e da destinação dos astros, que, aliás, pareciam tão pequenos comparativamente à Terra, fez necessariamente fosse esta considerada como a coisa principal, o fim único da criação, e os astros como acessórios, exclusivamente criados em intenção dos seus habitantes. Esse preconceito se perpetuou até os nossos dias, apesar das descobertas da ciência que mudaram para o homem o aspecto do mundo. Quanta gente ainda acredita que as estrelas são apenas ornamentos do céu, destinados a recrear a vista dos habitantes da Terra. Não tardou, porém, que apercebessem do movimento aparente das estrelas que se deslocam em massa do Oriente para o Ocidente, despontando ao anoitecer e ocultando-se pela manhã, conservando suas respectivas posições. Semelhante observação, contudo, não teve durante longo tempo outra consequência que não fosse a de confirmar a ideia de uma abóbada sólida a arrastar consigo as estrelas no seu movimento de rotação. Essas ideias primárias e ingênuas constituíram, no curso de largos períodos seculares, o fundo das crenças religiosas e serviram de base a todas as cosmogonias antigas. Mais tarde, pela direção do movimento das estrelas e pelo periódico retorno delas, na mesma ordem, percebeu-se que a abóbada celeste não podia ser apenas uma semiesfera posta sobre a Terra, mas uma esfera inteira, oca, em cujo centro se achava a Terra, sempre chata, ou, quando muito, convexa e habitada somente na superfície superior. Já era um progresso. Mas qual o suporte da Terra? Fora inútil mencionar todas as suposições ridículas geradas pela imaginação, desde a dos indianos, que a diziam suportada por 4 elefantes brancos, pousados estes sobre as asas de um abutre. Os mais sensatos confessavam que nada sabiam a respeito. Entretanto, uma opinião geralmente espalhada nas teogonias pagãs situava nos lugares baixos, ou, por outra forma, nas profundezas da terra, ou debaixo desta, não se sabia bem, a morada dos réprobos, chamada inferno, isto é, lugares inferiores, e nos lugares altos, além da região das estrelas, a morada dos bem-aventurados. A palavra inferno se conservou até nossos dias, se bem haja perdido a significação etimológica, desde que a geologia retirou das entranhas da Terra o lugar dos suplícios eternos e a astronomia demonstrou que no espaço infinito não há baixo e nem há alto. Sob o céu puro da Caldeia, da Índia e do Egito, berço das mais antigas civilizações, o movimento dos astros foi observado com tanta exatidão quanto o permitia a falta de instrumentos especiais. Notou-se primeiramente que certas estrelas tinham movimento próprio, independente da massa, o que não consentia a suposição de que se achassem presas à abóbada. Chamaram-lhes estrelas errantes ou planetas, para distingui-las das estrelas fixas. Calcularam-se-lhes os movimentos e os retornos periódicos. No movimento diurno da esfera estrelada, foi notada a imobilidade da estrela polar, em cujo derredor as outras descreviam em 24 horas círculos oblíquos paralelos, uns maiores, outros menores, conforme a distância em que se encontravam da estrela central. Foi o primeiro passo para o conhecimento da obliquidade do eixo do mundo. Viagens mais longas deram lugar a que se observasse a diferença dos aspectos do céu segundo as latitudes e as estações. A verificação de que a elevação da estrela polar acima do horizonte variava com a latitude
abriu caminho para a percepção da redondeza da Terra. Nota: de acordo com a mitologia hindu, a Terra era a metade de uma esfera sustentada por 4 elefantes sobre uma grande tartaruga. Shukya. Isso explica o movimento da Terra pelos céus. Foi assim que, pouco a pouco, chegaram a fazer uma ideia mais exata do sistema do mundo. Pelo ano de 600 a.C., Tales de Mileto, Ásia Menor, descobriu a esfericidade da Terra, a obliquidade da elíptica e a causa dos eclipses. Um século mais tarde, Pitágoras de Samos descobre o movimento diurno da Terra sobre o próprio eixo, seu movimento anual em torno do Sol, e incorpora os planetas e os cometas ao sistema solar. Hiparco de Alexandria, Egito, em 160 a.C., inventa o astrolábio, calcula e prediz os eclipses, observa as manchas do Sol, determina o ano trópico, a duração das revoluções da Lua. Embora preciosíssimas para o progresso da ciência, essas descobertas levaram pelo menos 2000 anos a se popularizarem, não dispondo senão de raros manuscritos para se propagarem. As ideias novas permaneciam como patrimônio de alguns filósofos que as ensinavam a discípulos privilegiados. As massas, que ninguém cuidava de esclarecer, nenhum proveito tiravam das ideias novas e continuavam a nutrir-se das velhas crenças. Cerca do ano 140 da era cristã, Ptolomeu, um dos homens mais ilustres da escola de Alexandria, combinando suas próprias ideias com as crenças vulgares e com algumas das mais recentes descobertas astronômicas, compôs um sistema que se pode qualificar de misto, que traz o seu nome, que, por perto de 15 séculos, foi o único que o mundo civilizado adotou. Segundo o sistema de Ptolomeu, a Terra é uma esfera posta no centro do universo, composta de 4 elementos: terra, água, ar e fogo. Essa a primeira região dita elementar, a segunda região dita etérea, compreendia 11 céus ou esferas concêntricas a girar em torno da Terra, a saber, o céu da Lua, os de Mercúrio, de Vênus, do Sol, de Marte, de Júpiter, de Saturno, das estrelas fixas, do primeiro cristalino, esfera sólida e transparente, do segundo cristalino e, finalmente, do primeiro móvel, que dava um movimento a todos os céus inferiores e os obrigava a fazer uma evolução em 24 horas. Para além dos 11 céus estava Empíreo, habitação dos bem-aventurados, denominação tirada do grego pir ou pur, que significava fogo, porque se acreditava que essa região resplandecia de luz como fogo. Longo tempo prevaleceu a crença em muitos céus superpostos. O número deles, entretanto, variava. O sétimo era geralmente tido como o mais elevado, donde a expressão ser arrebatado ao sétimo céu. Paulo diz que fora elevado ao terceiro céu. Afora o movimento comum, os astros, segundo Ptolomeu, tinham movimentos próprios, mais ou menos dilatados, conforme a distância em que se achavam do centro. As estrelas fixas faziam uma revolução em 25,816 anos. Avaliação esta que denota conhecimento da precessão dos equinócios e que se realiza em 25,868 anos. Há pouco mais de 3 séculos atrás, Copérnico, astrônomo célebre, nascido em Thorn, Prússia, no ano de 1472 e morto no ano de 1543,
reconsiderou as ideias de Pitágoras e concebeu um sistema que, confirmado todos os dias por novas observações, teve acolhimento favorável e não tardou a desbancar o de Ptolomeu. Segundo o sistema de Copérnico, o Sol está no centro e, ao seu derredor, os astros descrevem órbitas circulares, sendo a Lua um satélite da Terra. Decorrido um século, em 1609, Galileu, natural de Florença, Itália, inventa o telescópio. Em 1610, descobre os 4 satélites de Júpiter e lhe calcula as revoluções. Reconhece que os planetas não têm luz própria, como as estrelas, mas que são iluminados pelo nosso Sol, que são esferas semelhantes à Terra. Galileu observa-lhes as fases e determina o tempo que duram as rotações deles em torno de seus eixos, oferecendo assim, por provas materiais, sanção definitiva ao sistema de Copérnico. Ruiu então a construção dos céus superpostos. Reconheceu-se que os planetas são mundos semelhantes à Terra e, sem dúvida, habitados, que as estrelas são inumeráveis sóis, prováveis centros de outros tantos sistemas planetários, sendo o próprio Sol reconhecido como uma estrela, centro de um turbilhão de planetas que se lhe acham sujeitos. As estrelas deixaram de estar confinadas numa zona da esfera celeste para estarem irregularmente disseminadas pelo espaço sem limites, encontrando-se a distâncias incomensuráveis uma das outras, mesmo as que parecem tocar-se, sendo as aparentemente menores as mais afastadas de nós, e as maiores as que nos estão mais perto, porém, ainda assim, a centenas de bilhões de léguas. Nota: atualmente Júpiter possui 66 satélites conhecidos, 4 dos quais de dimensões planetárias. Os grupos que tomaram o nome de constelações, mas não são do que agregados aparentes causados pela distância. Suas figuras não passam de efeitos de perspectiva, como as que as luzes espalhadas por uma vasta planície ou as árvores de uma floresta formam aos olhos de quem as observa, colocado num ponto fixo. Na realidade, porém, tais agrupamentos de estrelas não existem. Se nós pudéssemos transportar para a reunião de uma dessas constelações, à medida que nos aproximássemos dela, a sua forma se desmancharia e novos grupos nos desenhariam à vista. É porque quando a gente tem muitas estrelas, entre aspas, perto, a gente olha aqui da Terra, eu já olhei de binóculo, de telescópio, eu tenho um telescópio aqui, a gente olha de telescópio, parece, estão todas juntas, assim, ó, parece um enxame de abelhas, assim, ó, todas reunidas. Mas, obviamente, que elas estão em uma distância muito grande, é porque elas estão, como estão distantes, mas muito distantes de nós, como o aglomerado estelar Ômega Centauri, é o que eu mais observei. Eu já observei muitos aglomerados de estrelas, mas o Ômega Centauri, aglomerado estelar Ômega Centauri, observei bastante. Parece um monte de abelhas juntas assim. Daí, mas elas não estão juntas, como Kardec fala, à medida que a gente pudesse, estivesse aproximando delas, a gente ia vendo que elas vão ficando cada vez mais longe, distantes, cada vez mais distantes. Porque pela perspectiva, a distância que elas, se tratando de universo, elas estão relativamente aglomeradas, assim, milhares, talvez até milhões de estrelas numa região do espaço, mas não é que elas estão perto. É devido a isso, a distância. Ora, não existindo esses agrupamentos, senão na aparência, é ilusória a significação que uma supersticiosa crença vulgar lhe atribui e somente na imaginação pode existir. Para se distinguirem, as constelações deram-lhes nome como estes: Leão, Touro, Gêmeos, Virgem,
Balança ou Libra, Capricórnio, Câncer ou Caranguejo, Órion, Hércules, Grande Ursa ou Maior, Ursa Maior, Ursa ou Ursa Maior, ou Carro de Davi, Pequena Ursa ou Ursa Menor, Lira, etc. E para representá-las, atribuíram-se-lhes as formas aparentes que esses nomes lembram, fantasiosas em sua maioria, e em nenhum caso guardando qualquer relação com os grupos de estrelas assim chamados. Fora, pois, inútil procurar no céu tais formas. A crença na influência das constelações, sobretudo das que constituem os 12 signos do zodíaco, provém da ideia ligada aos nomes que elas trazem. Se a que se chama leão fosse dado o nome de asno ou de ovelha, certamente lhe teriam atribuído outra influência. A partir de Copérnico e Galileu, as velhas cosmogonias jamais foram destruídas. A astronomia só podia avançar, não recuar. A história diz das lutas que esses homens de gênio tiveram de sustentar contra os preconceitos e, sobretudo, contra o espírito de seita, interessado em manter erros sobre os quais se haviam fundado crenças supostamente firmadas em bases inabaláveis. Bastou, no entanto, a invenção de um instrumento de óptica para derrogar uma construção de muitos milhares de anos. Nada, é claro, poderia prevalecer contra uma verdade reconhecida como tal. Graças à tipografia, o público, iniciado nas novas ideias, entrou a não se deixar embalar com ilusões e tomou parte da luta. Já não era contra indivíduos que os sustentadores das velhas ideias tinham de combater, mas contra a opinião geral que esposava a causa da verdade. Quão grande é o universo em face das mesquinhas proporções que nossos pais lhes assinavam. Quanto é sublime a obra de Deus, desde que a vemos realizar-se conformemente às eternas leis da natureza. Mas também quanto tempo que de esforços do gênio e de devotamento se fizeram necessários para descerrar os olhos às criaturas, a arrancar-lhes afinal a venda da ignorância. Estava desde então aberto o caminho em que ilustres e numerosos sábios iam entrar a fim de completarem a obra encetada. Na Alemanha, Kepler descobre as célebres leis que lhe conservam o nome e por meio das quais se reconhece que as órbitas que os planetas descrevem não são circulares, mas elipses, das quais o Sol ocupa um dos focos. Newton, na Inglaterra, descobre a lei da gravitação universal. Laplace, na França, cria a mecânica celeste. Finalmente, a astronomia deixa de ser um sistema fundado em conjecturas ou probabilidades e torna-se uma ciência assente nas mais rigorosas bases, as do cálculo e da geometria. Fica assim lançada uma das pedras fundamentais da Gênese, cerca de 3.300 anos depois de Moisés. O espaço e o tempo. Já muitas definições de espaço foram dadas, sendo a principal esta: o espaço é a extensão que separa dois corpos, na qual certos sofistas deduziram que onde não haja corpos não haverá espaço. Isto foi que se basearam alguns doutores da teologia para estabelecer que o espaço é necessariamente infinito, alegando que certo número de corpos finitos não poderiam formar uma série infinita e que onde acabassem os corpos, igualmente o espaço acabaria. Também definiram o espaço como o lugar onde se movem os mundos, o vazio onde a matéria atua, etc. Deixemos todas essas definições que nada define
nos tratados onde repousam. Espaço é uma dessas palavras que exprime uma ideia primitiva e axiomática de si mesma evidente, e a respeito dela as diversas definições que se possam dar nada mais fazem do que obscurecê-la. Todos sabemos o que é espaço. Eu apenas quero afirmar que ele é infinito, a fim de que os nossos estudos ulteriores não encontrem uma barreira opondo-se às investigações do nosso olhar. Ora, digo que o espaço é infinito pela razão de ser impossível imaginar-se-lhe um limite qualquer e porque, apesar da dificuldade com que topamos para conceber algo infinito, mais fácil nos é avançar eternamente pelo espaço em pensamento do que parar num ponto qualquer, depois do qual não mais encontrássemos extensão a percorrer. Para figurarmos quanto nulo permitam as nossas limitadas faculdades, a infinidade do espaço, suponhamos que, partindo da Terra, perdida no meio do infinito, para um ponto qualquer do universo, isso com a velocidade prodigiosa da centelha elétrica, que percorre milhares de léguas por segundo. Bom, nós temos que levar em consideração a época que foi escrito esse livro, né? Antes das grandes descobertas aí da astronomia, antes de Einstein, e daí por diante. E que, mal tendo deixado este globo, já tenhamos percorrido milhões de léguas, nos achamos num lugar, aí alguém cortando, alguém pode falar, mas não são espíritos, não sabem tudo. Os espíritos não podem atropelar as coisas, eles não podem vir aqui e passar ensinamentos ensinamentos que estão acima do que se conhece aqui na Terra, que os nossos cientistas sabem. Isso não é assim, é algo... Isso acontece de forma metódica e conjuntamente. Os espíritos vão influenciando, os espíritos vão trazendo assim, me fugiu a palavra, vão influenciando assim, cientistas grandiosos que estudam assiduamente, ainda fazer novas descobertas, novas descobertas, eles não vão aqui, vão trazer tudo pronto para a humanidade. É um caminhar de mãos dadas, assim, a espiritualidade vem e influencia, e fugiu a palavra que eu queria dizer, e meio que sopra na mente dos cientistas, ajuda os cientistas a novas descobertas. Eles intuem, traz aquela intuição cientista, mas é um caminhar, como eu disse, assim, junto, de mão dada. Eles não vão vir aqui trazer descobertas, tudo, porque aí essa humanidade não andaria com suas próprias pernas, né? Aí eles vão ajudar aquele que trabalha, que estuda, todos os cientistas. É mais ou menos assim. Então, aí alguém pode falar, mas no espírito não sabe tudo, mas eles não fariam isso, nem podem passar o carro na frente dos bois, trazer algo para o qual a humanidade não está pronta ainda, e daí por diante. Passando um instante, seguindo sempre na mesma direção, chegamos a essas estrelas longínquas que mal percebeis da vossa estação terrestre. Recapitulando aqui, que eu pulei um pedacinho aqui. Voltando aqui. Perdida no meio do infinito para um ponto qualquer do universo, e isso com a velocidade prodigiosa da centelha elétrica, que percorre milhares de léguas por segundo, e que mal tendo deixado este globo, já tenhamos percorrido milhões de léguas, nos achamos num lugar onde apenas divisamos a Terra sob o aspecto de uma pálida estrela. Passado um instante, seguindo sempre a mesma direção, chegamos a essas estrelas longínquas que mal percebeis da vossa estação terrestre. Daí, não só a Terra nos desaparece completamente do olhar nas profundezas do céu, como também o nosso próprio Sol, com todo o seu esplendor, se há eclipsado
pela extensão que dele nos separamos. Animados sempre da mesma velocidade do relâmpago, a cada passo que avançamos na extensão, transportamos sistemas de mundos, ilhas de luz etérea, estradas estelíferas, paragens suntuosas, onde Deus semeou mundos na mesma profusão com que semeou as plantas nas pradarias terrenas. Ora, há apenas poucos minutos que caminhamos e já centenas de milhões e milhões de léguas nos separam da Terra. Bilhões de mundos nos passaram sob os nossos olhos. Entretanto, escutai, em realidade, não avançamos um só passo que seja no universo. Os conceitos de Kardec são muito interessantes, né? O que ele está falando aí não foge nada do que a astronomia fala hoje em dia, fala na atualidade. É isso mesmo, sobre a grandeza do universo. Podemos viajar na velocidade da luz aí durante um bom tempo aí que mesmo assim não teremos saído praticamente da vizinhança da Terra, mesmo se estivermos num local que nem conseguíssemos mais avistar a Terra como uma pequenina estrela. Ainda estaríamos perto, pela grandeza. Isso é devido à grandeza do universo, né? Se continuarmos durante anos, séculos, milhares de séculos, milhões de períodos, 100 vezes seculares e sempre com a mesma velocidade do relâmpago, nenhum passo teremos avançado, qualquer que seja o lado para onde nos dirijamos, e qualquer que seja o ponto para onde nos encaminhemos, a partir deste grãozinho invisível, de onde saímos e a que chamamos de terra. Eis aí o que é o espaço. Como a palavra espaço, tempo é também um termo já por si mesmo definido. Dele se faz ideia mais exata, relacionando-o com o todo infinito. O tempo é a sucessão das coisas. Está ligado à eternidade, do mesmo modo que as coisas estão ligadas ao infinito. Suponhamos-nos na origem do nosso mundo, na época primitiva em que a Terra ainda não se movia sob a divina impulsão. Numa palavra, no começo da Gênese. O tempo, então, ainda não saíra do misterioso berço da natureza e ninguém pode dizer em que época de séculos nos achamos, porquanto o pêndulo dos séculos ainda não foi posto em movimento. Mas, silêncio, soa na sineta eterna a primeira hora de uma terra insulada. O planeta se move no espaço e desde então, à tarde e manhã, para lá da Terra, a eternidade permanece impassível e imóvel, embora o tempo marche com relação a muitos outros mundos. Para a Terra, o tempo a substitui e durante uma determinada série de gerações contar-se-ão os anos e os séculos. Transportemo-nos agora ao último dia desse mundo, a hora em que, curvado sob o peso da vetustez, ele se apagará do livro da vida para aí não mais reaparecer. Interrompe-se então a sucessão dos eventos, cessam os movimentos terrestres que mediam o tempo e o tempo acaba com eles. Esta simples exposição das coisas que dão nascimento ao tempo, que o alimentam e deixam que ele se extinga, basta para mostrar que, visto do ponto em que houvemos de colocar-nos para os nossos estudos, o tempo é uma gota de água que cai da nuvem no mar e sua queda é medida. Tantos mundos, na vasta amplidão, quantos tempos diversos e incompatíveis, fora dos mundos, somente a eternidade substitui essas efêmeras sucessões e enche tranquilamente da sua luz imóvel a imensidade dos céus. Imensidade sem limites e eternidade sem limites, tais as duas grandes propriedades da natureza universal. O olhar do observador que atravessa sem jamais encontrar
que o detenha as incomensuráveis distâncias do espaço e do geólogo que remonta além dos limites das idades ou que desce às profundezas da eternidade de fauces escancaradas em que ambos um dia se perderão, atuam em concordância, cada um na sua direção para adquirir esta dupla noção do infinito, extensão e duração. Dentro desta ordem de ideias, fácil nos será conceber que, sendo o tempo apenas a relação das coisas transitórias e dependendo unicamente das coisas que se medem, se tomássemos os séculos terrestres por unidade e os empilhássemos aos milhares para formar um número colossal, esse número nunca representaria mais que um pontinho na eternidade, do mesmo modo que milhares de léguas adicionadas a milhares de léguas não dão mais que um ponto na extensão. Assim, por exemplo, estando os séculos fora da vida etérea da alma, poderíamos escrever um número tão longo quanto o equador terrestre e supormos envelhecidos desse número de séculos, sem que na realidade nossa alma conte um dia a mais. E juntando a esse número indefinível de séculos uma série de números semelhantes, longa como daqui ao Sol, ou ainda mais considerável, se imaginássemos viver durante uma sucessão prodigiosa de períodos seculares representados pela adição de tais números, quando chegássemos ao termo, o inconcebível amontoado de séculos que nos passaria sobre a cabeça seria como se não existisse. Diante de nós estaria sempre toda a eternidade. O tempo é apenas uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias. A eternidade não é suscetível de medida alguma do ponto de vista da duração. Para ela não há começo nem fim. Tudo lhe é presente. Se séculos de séculos são menos que um segundo relativamente à eternidade, que vem a ser a duração da vida humana. A matéria. À primeira vista, não há o que pareça tão profundamente variado, nem tão essencialmente distinto, como as diversas substâncias que compõem o mundo. Entre os objetos que a arte ou a natureza nos fazem passar diariamente ante o olhar, haverá duas que revelem perfeita identidade ou somente paridade de composição. Quanto à dessemelhança, sob os aspectos da solidez, da compressibilidade, do peso e das múltiplas propriedades dos corpos, entre os gases atmosféricos e um filete de ouro, entre a molécula aquosa da nuvem e a do mineral que forma a carcaça óssea do globo. Que diversidade entre o tecido químico das variadas plantas que adornam o reino vegetal e o dos representantes não menos numerosos da animalidade na terra. Entretanto, podemos estabelecer como o princípio absoluto que todas as substâncias conhecidas e desconhecidas, por mais dessemelhantes que pareçam, quer do ponto de vista da constituição íntima, quer pelo prisma de suas ações recíprocas, são de fato apenas modos diversos sob o que a matéria se apresenta, variedades em que ela se transforma sob a direção das forças inumeráveis que as governam. A química, cujos progressos foram tão rápidos depois da minha época, em que seus próprios adeptos ainda a relegavam para o domínio secreto da magia, esta nova ciência, que se pode considerar com justiça filha do século da observação e baseada unicamente de maneira bem mais sólida do que suas irmãs mais velhas, no método experimental, a química, fez tábua rasa
dos 4 elementos primitivos que os antigos concordaram em reconhecer na natureza. Mostrou que o elemento terrestre, mas não é do que a combinação de diversas substâncias variadas ao infinito, que o ar e a água são igualmente decomponíveis e produtos de certo número de recapitulando, mas não é do que a combinação de diversas substâncias variadas ao infinito, que o ar e a água são igualmente decomponíveis e produtos de certo número de equivalentes de gás, que o fogo, longe de ser também um elemento principal, é apenas um estado da matéria resultante do movimento universal a que esta se acha submetida e de uma combustão sensível ou latente. Em compensação, a química fez surgir considerável número de princípios até então desconhecidos que lhe pareceram formar por determinadas combinações as diversas substâncias, os diversos corpos que ela estudou e que atuam simultaneamente, segundo certas leis e em certas proporções, nos trabalhos que se realizam dentro do grande laboratório da natureza. Deu a esses princípios o nome de corpos simples, indicando de tal modo que os considera primitivos e indecomponíveis, e que nenhuma operação até hoje pôde reduzi-los a frações relativamente mais simples do que eles próprios.